Bom, pessoal, chegamos numa parte aqui, então, que fala de geometria espacial, né? Geometria, ela se divide em duas partes, tá? Geometria plana e geometria espacial. Qual que é a diferença entre as duas? Figuras simples, geométricas, como triângulo, círculo, quadrado, retângulo, né? Trapézio, isso são figuras de geometria plana. Agora, quando envolve figuras que é do nosso dia a dia, como cilindros, cubos, tá? Pirâmides, essas figuras envolvem geometria espacial, tá? Aí tem que ver no edital qual dessas figuras vai ser pedido, tá? Mas aqui a gente tem uma figura de um paralelepípedo. Paralelepípedo é a mesma coisa que um cubo, a única diferença é que a base, ou a largura, ou a face principal dela é formato de um retângulo. Então, como é que seria mais ou menos o paralelepípedo, tá? O que a gente vê na rua, tá? A gente chama de paralelepípedo, mas está mais parecido com um cubo, né? Porque é como se fosse a figura de um dado. Então, o paralelepípedo ele se assemelha mais a um tijolo, certo? Bom, o que acontece? O paralelepípedo ele tem esse formato aqui, tá? Isso para nível de prova. E a prova disso é que tu vai ver as medidas dele são medidas diferentes. Olha só, 4 de comprimento, 3 de largura e 2 de altura. Então vamos colocar essas medidas aqui, tá? Vamos lá, 4 de comprimento, 3 de largura e 2,8 de altura, certo? Bom, coloquei as informações aqui no meu desenho. Aí o que ele me fala? Que essa figura aqui tem 14,25 metros cúbicos de água. Pessoal, isso quer dizer que ele está cheio de água até um determinado volume, tá? Então, digamos que ele está cheio só até uma parte, ok? Digamos que seja isso aqui, tá? O que vocês têm que imaginar? Que ainda há um espaço aqui que não foi preenchido, né? Há o espaço para cima aqui que está em aberto. Então, imagina que é uma piscina cheia talvez pela metade. Geometria espacial vocês têm que viajar e começar a imaginar. Aí o que ele pede? Quantos metros cúbicos de água devem ser adicionados para encher completamente esse reservatório, tá? Bom, o que acontece? A primeira coisa que a gente tem que saber é quanto que a gente enche um cubo. Um paralelepípedo. Vamos imaginar o seguinte, pessoal. Tu tem uma garrafa de 2 litros d'água e ela se enche com 2 litros de água. Se eu te falar que ela só tem 500 ml, como é que tu vai fazer para descobrir o resto? 2 litros menos 500 ml, vai me dar 1,5 litro. É a mesma coisa. Eu tenho um paralelepípedo que eu tenho que saber quanto que ele cabe de água ali dentro, tá? E a regra do volume de um paralelepípedo, o que é? É a medida dos 3 lados, tá? É base não, é comprimento vezes largura vezes altura, tá? Então, quando tu colocar 3 vezes 4 vezes 2,8, vai me dar 33,6 metros cúbicos, certo? Isso é o que cabe essa figura aqui. Lado vezes lado vezes lado. Olha, eu sei que esse cubo, ou essa piscina, ou reservatório, ele tem capacidade para 33,6. Porém, eu sei que já tem 14,25 metros cúbicos de água ali dentro. Então o que eu vou fazer? Vou só subtrair. Quer dizer que ainda falta para eu encher o meu reservatório 19,35, letra D. Exercício simples. Bom, aqui a gente está falando já, entramos na parte do raciocínio lógico, tabela verdade. E o que ele está pedindo aqui? Negação. E qual é o conectivo que nós temos aqui? Nós temos o conectivo se, então. Regra, vocês têm que saber, vocês têm que decorar a negação de todos os conectivos, certo? Então, vamos lá. O conectivo se, então, tá? Tu nega pela regra do mané, tá? Ou como eles chamam também a regra do amante.
Isso é a negação, tá? O que que fala a negação? Qual é que é a regra do mané? Tu tem assim, ó, tu tem dois elementos, tá? Mané, ou seja, tu mantém a primeira e nega a segunda, tá? Ou regra do amante, né? A amante, tu mantém a primeira, a titular, né? E nega que tu tem amante, nega a segunda. Mantém a primeira e nega a segunda, certo? Então o que a gente vai ter que achar agora no exercício é onde fala que a Janice professora a gente tem que manter e negar o fato que as aulas são difíceis, ou seja, as aulas não são difíceis. Então vamos lá. Aqui na letra A e na letra B, ele manteve o conectivo se então. Então a gente já risca fora. Certo? Agora vamos para as demais. A letra A, a letra B e a letra C, B, C e D, ele começa falando da Janice, beleza? Só que na letra B, na letra D, ele colocou já o não aqui no início. Tá errado, né? Porque o primeiro a gente tem que manter, a gente mantém a titular, né? Mantém a regra do mané, então tá fora. Sobrou duas para nós. A primeira parte, para ambas, tá certo, ó, Janice professora de matemática, Janice professora de matemática. Manteve o conectivo e, tá certo, ó, Janice professora, legal, conectivo e, legal. O segundo é que tá o problema, ó, ele tem que negar a segunda. As aulas, quando ela fala assim, ó, as aulas são difíceis, nesse caso, as aulas não são difíceis. Tá? Exercício simples, só tem que saber essa regra aqui. Condicional, nega com o mané ou nega com a regra do amante. A mesma coisa, que o objetivo é manter a primeira e negar a segunda. Pessoal, essa questão aqui, eu não sei nem por que ela tá aqui dentro, tá? Isso aqui pra mim tá mais com cara de português que matemática. Ele colocou aqui uma critério de ordem alfabética. Beleza. G, H, I, J, K, L, M, N. Cara, entre o N e o Q, só pode ser o P, né, de pepino. O R tá depois, o M tá antes do N. Cara, não entendi essa questão aqui, tá? Mas, de qualquer forma, ridículo, parece mais questão de português, né? Beleza, vamos lá então. Questão 19, tá? Não tem muito mistério, tá? Na verdade, ele tá te dando 3 situações aqui, nós vamos atribuir valores e ele tá perguntando quais estão corretas. Na verdade, aqui, ele tá querendo saber qual delas, pela lógica dos conectivos, é verdadeiro, tá? Simples assim. Então vamos lá. Vamos começar aqui com a primeira. Ele fala o seguinte, ó, 13 é um número ímpar? Sim, de fato 13 é um número ímpar. Para quem não lembra, número ímpar é aquele número que tu só consegue dividir por um ou ele mesmo, né? Por exemplo, 7 tu só consegue dividir por 7 ou por 1, né? O 3, a mesma coisa. O 2, a mesma coisa, né? O número 8 é um número primo? Não, né? Porque tu pode dividir por 8, por 4, por 2 e por 1, certo? Então, números primos são aqueles números que tu só consegue dividir por ele mesmo ou por 1, tá? Então, 13 de fato é um número ímpar, conectivo E. 0 é múltiplo de 5? Sim, 0 é um número múltiplo de 5, tá? Então, nós temos aqui como verdade. Bom, pessoal, o que é um número múltiplo? Número múltiplo de algum outro, por exemplo, quais são os múltiplos de 5? Tu vai pegar e vai lá, 5 vezes 0, 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3 e assim por diante. O resultado é que são os múltiplos, tá? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. Então, esses aqui são os números múltiplos, tá? 0, 5, 10. O 18 é um número múltiplo de 5? Não, porque não faz parte desta linha de multiplicação, certo? Ah, Thiago, o 100 é um número múltiplo de 5? Sim, porque 5 vezes 20 tem como resultado o 100, certo? Então, de fato, V ou V é igual a V, tá certinho, tá? Então, A1 está ok. Vamos para 2. 10 é divisor de 100. Beleza, né? Se 10 é divisor de 100, que de fato ele é, né? Tu consegue dividir. Ele é um divisor do número 100, ou seja, ele permite que tu divide o 100 por 10. Então, 8 é ímpar. Não, 8 não é ímpar, né? 8 é par, então é falso. E V com F dá
F. A 2 está errado, então. E vamos para 3. 4 é um divisor de 20? Ser divisor é isso aqui, ó. 4 é um divisor de 20? Ou seja, tu consegue ter um resultado inteiro? Sim, né? 20 dividido por 4, 5. Então tá certo. Conectivo ou. 5 é par? Não, 5 é ímpar, né? Mas no conectivo ou basta um verdade que tudo vira verdade. Então nós temos aqui a 1 e a 3 como corretas. Então a letra C. E a nossa última aqui, então, tá? Os quantificadores, né? Então ele está falando o seguinte, essa aqui é a questão bem tranquila, né? Ele fala que todo professor de estatística é professor de lógica. Bom, primeira coisa, o todo a gente nega, né, com o particular, né? Então o todo está fora, nenhum está fora, nenhum está fora. Sobrou só os dois, existe, certo? Ele fala que todo professor de estatística é professor de lógica. Bom, quer dizer que existe pelo menos um professor de estatística que não é professor de lógica, tá? A ideia é que ele está afirmando uma coisa aqui, com esta condição de ser professor de lógica. Não, eu conheço pelo menos um professor de estatística que não é professor de lógica. Aí tu pode perguntar, mas olha a letra E, por que não pode ser a letra E? Né? Existe professor de lógica que não é de estatística. Por causa deste desenho aqui. Eu tenho o seguinte, ó, eu tenho um professor aqui de estatística dentro dos professores de lógica, certo? É o que ele fala. Todo professor de estatística está dentro do grupo da lógica, ok? Beleza. Só que, como é que tu vai negar isso, né? Se tu simplesmente disser, não, existe um professor de lógica que não é professor de estatística. Cara, tu não está contradizendo ele. Na verdade, ele nem falou isso. Realmente, tu pode ter um professor aqui fora de lógica que não está dentro do pessoal da estatística, certo? Então, tu não está negando o que o cara te disse, ok? A tua ideia é tu negar justamente a fala dele. Colocar um ponto aqui fora, como um professor que ele é de lógica, mas não é de estatística, não tem nada demais. Ele até falou isso, olha, o que tem um professor de estatística que é de lógica, mas tem essa turma aqui do lado de fora. Então, por isso que não é a letra E. Agora, diferente da letra D, né? Existe um professor de estatística que sim, que ele não é de lógica, que ele pode estar aqui fora. E isso em momento algum ele disse. É por isso que a negação dessa alternativa ficou na letra D. Existe um professor de estatística que está fora da questão de lógica. E não existe um professor de lógica que não é de estatística. Entendeu? Fechou então, turma? Valeu!